Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Por Cristo. Meu nome é Diego. Meu nome é Sócrates. Esse canal não é só meu, mas é de todo aquele que ama a palavra de Deus. Meus irmãos, no último vídeo nós iniciamos a série falando sobre a doutrina da salvação, Diego, sobre a soteriologia. E aí nós começamos falando sobre o pecado. Porque antes de entender a necessidade de ser salvo, antes de entender qual é o problema, qual é a solução, a gente precisa entender o problema. E o problema do ser humano com relação a precisar ser salvo chama-se pecado. O ser humano pecou. E depois que ele peca, ele é destituído da glória de Deus, como a gente viu no vídeo passado. Só que no vídeo de hoje, a gente não veio falar do problema. A gente veio falar da solução. A gente terminou o vídeo anterior, que você pode ver aqui no link na descrição. De uma forma um pouco escura, um pouco sombria, na verdade, a situação do homem. E agora a gente vai tratar de como Deus proveu um escape. Proveu um lugar para a gente se voltar na hora da dificuldade. Que quando a gente se depara com um texto igual foi visto em Romanos 3, a gente fica um pouco apavorado, vamos dizer assim. Quem leu Romanos 3 fica um pouco assustado, mas a gente vai entender que Deus ele proveu uma porta, um caminho, literalmente Deus proveu a salvação, que é para onde a gente tem que se ocorrer na hora do texto dele. Exatamente. Então hoje a gente vai estar falando sobre a graça de Deus. A graça, que vem do grego charis, e a gente entende como sendo favor imerecido. O que vem a ser isso, Diego? Favor imerecido. Essa aplicação da palavra charis é muito boa, porque quando a gente pega um exemplo, por exemplo, da palavra charis, favor imerecido, a gente vai entender que foi algo que Deus fez por nós, que nós não tínhamos merecimento nenhum. Ou seja, ninguém pode pegar e falar, eu sou salvo porque eu mereço, porque eu sou bom. Interessante, e desculpa te cortar, mas quando a gente pega o texto sagrado de Efésios, capítulo 2, verso 8 em diante, vai dizer assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode falar. Inclusive, falando sobre isso, Paulo fala, justificados pela fé, aonde está a vanglória? Exatamente. É excluída. Isso aí, esse texto é lindo, porque o que acontece? Eu não posso fazer nada para ser salvo. Efésios vai explicar isso muito bem no capítulo 2. O que a gente precisa entender sobre a graça é que o que acontece? Por que a gente falou primeiro sobre o pecado? Porque a gente mostrou a condição do homem. E é interessante falar, apenas talvez uma conclusão que a gente passou direto no último vídeo, é que na condição de pecador, o homem não consegue se voltar para Deus. A queda do homem no pecado impede o homem de voltar para Deus. Sócrates, não acredito, você está falando deve ser da sua cabeça. Isaías, capítulo de número 59. O próprio Deus, falando pela boca de Isaías, vai dizer: a minha mão está encolhida para que não possa salvar? Ou meu ouvido agravado para que não possa ouvir? Não. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que ele está querendo dizer, Diego? Ele está querendo dizer que a vida de pecado, a natureza corrompida que a gente recebeu de Adão, levando o ser humano a essa degradação, fez separação a tal ponto da gente poder olhar e falar assim: ao momento que eu quiser, eu me volto para Deus. Ao momento que eu quiser, eu vou lá e peço perdão. E a gente entende que não é assim. Porque quando a gente olha, a gente entende que para ser salvo, para alcançar a graça de Deus, não depende de nós. Senão muitos céticos seculares hoje seriam salvos. Se dependesse apenas do meu conhecimento, pessoas que são muito mais estudiosas, têm um conhecimento muito maior do que o meu, quantos tem aí? Quantas pessoas que são inteligentíssimas e leram a Bíblia e não conseguiram se... Inclusive tem pessoas que fazem teologia sendo ateu. Sendo ateu, e a pessoa não recebe a revelação que está na palavra de Deus. Porque para alcançar, depende do Espírito Santo. Não é algo humano. Por isso que Paulo vai dizer, não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Seguindo em Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A graça é algo que Deus simplesmente escolheu fazer pela gente. Ou seja, Deus olhou para mim e falou:
Sócrates ele é pecador. Tem mais, ele não se vira para mim, seguindo o texto de Romanos 9, de Romanos 3, quero dizer, versículo 9 em diante, porque não há ninguém que busque a Deus, como diz lá. Ou seja, ele não me busca. O Sócrates, a boca dele, a língua dele, trata enganosamente. O caminho dele é de destruição e miséria. E aí, qual é o texto de Romanos que explica isso daí, Diego? E aí ele vai dizer em Romanos 5, a partir do verso 7, que Deus prova o seu amor nisto, que Cristo morreu por nós, que estão inseridos em Romanos 3, sendo nós pecadores. Ainda pecadores. Aí ele vai dizer que talvez se tivesse alguém bom, alguém poderia dizer, não, eu morro por ele, mas Romanos 3 vai dizer que não tem um bom, não tem um justo, não tem ninguém. Deus morreu por nós na condição de não sermos bons. De sermos o que está escrito em Romanos 3, literalmente. Nós estávamos inseridos em Romanos 3, porque Romanos 3 trata do pecado universal, do pecado de todos. Então nós estávamos inseridos lá. Exatamente. E Cristo escolheu morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É o amor de Deus que se prova dessa forma. Através da doutrina da graça. Então a graça de Deus, ela pode ser explicada da seguinte maneira. Deus, no seu trono sublime e de sabedoria, ele olha para o homem e fala, o homem não se vira para mim, o homem não me busca, o homem só faz o mal para si mesmo e para os que estão perto dele. E agora, o próprio Deus vira e fala, eu vou abrir uma porta de salvação de ele. Eu vou escolher salvar. E quando a gente fala de graça, algo que a gente precisa explicar, porque a graça, ela na verdade é dividida, Diego, entre dois pontos, que são... Tem a graça comum e a graça especial. O que é a graça comum, Diego? A graça comum se entende que é a graça que Deus derrama sobre todos os homens para a existência. Ou seja, a graça comum é a chuva, é o sol, é o alimento que Deus provê da terra. Então são provisões que Deus tem para a vida de todo ser humano, sendo ímpio e sendo salvo. Todo ser humano usufrui da graça comum de Deus. Ou seja, todo ser humano usufrui da chuva, do sol, sim, da comida, de tudo que Deus provê para cada um. Isso quer dizer então que o ladrão de banco, o assassino, ele usufrui da graça comum? Da graça comum. Ele come, ele tem chuva, ele tem sol, ele tem diversas coisas que Deus derrama sobre a vida dele e que derrama sobre a minha. A gente entende então como graça comum, como sendo os bens que Deus concede ao ser humano de maneira para sua subsistência. Exatamente. Isso daí não escolhe a quem se destina. Na verdade, Deus derrama isso sobre toda a humanidade. Certo? Agora há um outro ponto, que é a graça especial. A graça especial é a graça que a gente conhece como a graça salvadora. É a graça que a gente citou em Efésios capítulo de número 2. É a graça que gera salvação. É o favor imerecido partindo de Deus para o ser humano. É Deus, na sua infinita sabedoria, falando, eu quero salvar o ser humano. E aí ele abre um caminho para a salvação. E esse caminho é para qualquer um, Diego. Esse caminho, quando está escrito lá em Tito, diz, porque agora a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Deus se manifestou para todos. João capítulo 3, verso de número 16, ele vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a graça de Deus nada mais é do que abrir uma porta de salvação para a humanidade. Então, a gente entende por graça especial aquilo que Deus fez por nós de maneira unilateral, ele agindo e não nós, de maneira que viesse gerar salvação em nós. Ou seja, e qual é a parte que eu faço, Diego, dentro disso tudo aí que Deus fez? Crer no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo. Tu e a tua família. E a tua casa. Como está em Atos capítulo número 16. O que a gente precisa entender? João vai dizer que aqueles que creram em Deus, em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, né? Feitos. Acho que tem traduções. Mas vai dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, filho de Deus não é aquele simplesmente que vem ao mundo, mas é aquele que crê em Cristo.
João capítulo de número 1 explica isso. Quando a gente fala da humanidade que todos são filhos de Deus, na verdade se refere a quem crê em Cristo, porque a palavra diz que aquele que crê, né, pode ser chamado, foi feito filho de Deus, mas a gente entende que todos são criaturas de Deus. No sentido filho, que muitas pessoas falam, eu também sou filho de Deus, e todo mundo já deve ter ouvido essa frase. E eles querem dizer o quê? Que também estão debaixo do favor de Deus na vida deles, mas não é a verdade. O que a gente precisa entender é que só está debaixo do favor de Deus, ou seja, debaixo da vontade, da graça especial de Deus, da graça que gera a salvação no ser humano, aqueles que creem em Cristo. E não somente crer, porque crer não quer dizer apenas acreditar. Porque como outro texto vai dizer, até os demônios creem. E tremem de medo. E tremem diante dele. O crer que a gente fala é crer e obedecer a sua palavra. Dentro de João capítulo 1, ele fala crer. E no desdobramento das epístolas do próprio João, ele vai explicar que crer ali é um contexto de obediência. João vai chegar a dizer que aquele que crê em Cristo, aquele que o segue, deve andar como ele andou. Exatamente. E aí você pega a vida de Cristo, você pega as perseguições, os sofrimentos e a fidelidade à palavra de Deus e você entende que é isso que você precisa fazer para ser chamado filho de Deus. Então a graça, ela te torna filho, mas ela te torna filho mediante a fé. Mediante a fé. Você creu em Deus? Você anda conforme ele andou? Você é salvo. Não por mérito teu, mas pela graça de Deus, que é o favor imerecido sobre a nossa vida. Então, irmãos, esse segundo vídeo a gente pode concluir dizendo que a graça é que faz tudo em nós. Pela graça, nós estamos fazendo esse vídeo. Pela graça, nós chegamos a conhecer Cristo um dia. Pela graça, nós fomos salvos. E se perseverarmos até o fim, como diz também em Apocalipse, alcançaremos a coroa de justiça. Amém? Amém. Agora faz o quê? Nossa, eu já ia me despedir. Faz o quê agora? Não posso. Tem que se inscrever, tem que deixar o like, tem que compartilhar. E se quiser, comenta embaixo. Sabe por quê, irmãos? Porque se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, possa ser que ajude outro também, Diego. Com certeza, assim como foi pra gente edificante estudar a palavra de Deus para estar trazendo esse conteúdo. Exatamente. Então, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, like, comenta e compartilha. Fica na paz. Fica na paz.